nossa pauta principal dessa noite, eu gostaria de passar a palavra ao nosso vice-presidente de Assuntos Institucionais, o Samuel, para que faça um briefingzinho do motivo e da motivação e da figura da senadora Ana Amélia, palestrante dessa noite. Boa noite, presidente Anselmo, todos os amigos empresários, membros da comunidade, também agentes políticos aqui presentes. Nós agradecemos imensamente essa presença maciça aqui na plenária de hoje, e acho que o motivo desse grande número de participantes é justamente poder acompanhar e poder entender um pouquinho e ouvir o que a senadora Ana Amélia vem trazer e contribuir conosco, né? O contexto do convite que foi feito a ela está relacionado primeiramente, a premiação que ela recebeu do site jornalístico chamado Congresso em Foco, que tem por objetivo enaltecer a política como ela deve ser, né? A política ela tem uma pecha muitas vezes relacionada a situações pejorativas, a fatos que a sociedade civil organizada vem cada vez mais se manifestando contrariamente, e o Congresso em Foco tem feito esse trabalho de avaliar e pesquisar a atuação dos parlamentares, e dentro do prestígio que já alcançou, esse foi o décimo prêmio concedido, 10º ano de atuação dessa entidade, valorizar as boas práticas dos parlamentares no Legislativo. E a senadora Ana Amélia, ela foi eleita por um júri composto por cidadãos apartidários e qualificados, de cidadãos que acompanham as atividades parlamentares, como a melhor senadora no ano de 2017. Então, o contexto do convite feito a ela é justamente nesse sentido. Nós devemos, que pese ela não seja uma agente política aqui do nosso estado, da nossa região, é um exemplo de como a política deve ser exercida, e por isso nós queremos ter essa possibilidade de compartilhar com ela aquilo que ela pode nos trazer de experiências positivas nos seus anos de atividade parlamentar. Vale ressaltar também que uma das bandeiras que a senadora Ana Amélia tem defendido no Congresso é a questão da revisão do reajuste do Pacto Federativo, que é algo que, para nós que estamos aqui nos municípios, é algo muito importante e relevante, e que, em que pese toda a turbulência política que estamos vivendo e vivenciando, é um tema que continua sendo uma pauta muito importante, que parece que precisa continuar a ser defendido. Então, acho que já falei um pouquinho demais, acho que a gente precisa e quer muito ouvir que a senhora pode contribuir conosco nessa noite. Senadora, por favor. Muito boa noite, boa tarde a todos, amigos que vêm aqui. Queria agradecer ao presidente Anselmo Ramos e todos seus colegas de diretoria do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul e da associação também, da entidade empresarial. Eu vou dizer que, agradecer as palavras do Samuel, da gentileza. Estou muito feliz aqui também da forma como eu fui convidada. Meu marido, que faleceu quando eu assumi o mandato, em 2011, dizia, quando eu convidava, vamos em tal lugar, assim, bom, depende, como é que a gente foi convidado? Foi bem convidado, ou mais ou menos, ou foi só uma mensagem por e-mail? Não, desta vez eu estou aqui por isso, cheguei cedo, porque o Dieter ficou fazendo barro lá no gabinete e tivemos que atender. A minha agenda está, nessa época agora, bastante complicada, mas estou aqui porque o convite foi muito insistente. Então, Dieter, obrigado. O Dieter foi um porta-voz de vocês exemplar. Agradecer a presença do prefeito Brunelli, do vice-prefeito Udo, meu correligionário, uma parceria muito eficaz, o nosso presidente da Câmara, meu correligionário Anderson, a presença aqui de um político que representa tão bem um ex-governador e senador de Santa Catarina, meu amigo, Expedião Amin, do meu partido, que dispensa apresentações, mais do que eu, vocês o conhecem, então sabem de quem eu estou falando. A Ângela, e em nome do Anderson, quero cumprimentar todos os vereadores que estão aqui presentes do meu partido, ou eventualmente outros partidos, e em nome dos vice-prefeitos, em nome do Lunelli, dos prefeitos municipais que dão a honra dessas suas presenças.
Eu queria também aproveitar, o Alonso fez uma exposição de um evento que vai acontecer aqui, Alonso. Foi o Alonso que falou, foi o Juliano. Você fez uma apresentação de um evento que vai acontecer aqui muito interessante, muitos personagens importantes, de um tema instigante, né? Nós temos que nos preparar para amanhã. E estará aqui presente um amigo, o embaixador da Argentina, Carlos Magarinhos, e eu fui convidada hoje para um evento que acontece aqui em Jaraguá, o primeiro festival de cinema de Jaraguá do Sul. Isso também tem a ver com criatividade, com economia criativa, com empresários, com empreendedorismo. E eu sugeri, porque o coordenador é um responsável, ele é argentino e está fazendo uma interlocução. Então eu sugeri que fosse convidar o nosso embaixador, Carlos Magarinho. Então eu aproveito para inserir na pauta de vocês e avisar para o dirigente do grupo que me fez o convite, nos apresentou para o ABIN, apresentou a mim também, que ele também, nessa oportunidade, que por convite de vocês, que aproveite para juntar esforços numa questão extremamente importante que é a cultura. E Santa Catarina marca por isso, por uma cultura muito forte. Jaraguá do Sul é dessa forma também, de gente empreendedora que preserva a cultura, e isso é muito importante na integração. Dito isso, eu quero dizer aos senhores que eu agradeço as referências. Eu trabalho no Congresso Nacional, cheguei lá, era jornalista, os senhores sabem, eu aparecia no Bom Dia Santa Catarina, os mais já lembram disso, eu aparecia de manhã cedo, e então estabeleci uma relação com Santa Catarina. Sou filha de um catarinense, meu pai nasceu em Santa Catarina, na região de Capinzal, Campos Novos, ali naquela região, e já falecido meu pai. E eu saí da política, saí do jornalismo porque eu tinha vencido meu prazo de validade. Nós todos temos prazo de validade. E eu entrei então no jornalismo porque era uma atividade afim, que eu sempre encontraria uma forma de dar continuidade. Por que o jornalismo tem afinidade com a política? Simplesmente porque na política você pode agir concretamente, com efetividade, naquelas coisas que você denuncia, o que você fala no jornalismo, o que você cobra do agente público. Então eu escolhi, as pessoas, você não tem saudade? Bom, eu tinha, quando trabalhava na comunicação, apenas um patrão, que era quem me pagava o salário, era o Sirotsky. Hoje eu tenho 3.342.000 patrões que são os meus eleitores. E não estou arrependida, ao contrário, eu acho que a política me revelou que, de fato, a democracia e o parlamento são instrumentos extraordinariamente importantes. Por pior que esteja o parlamento, por mais desgastado que esteja, é o único caminho de realmente fazer mudança no país, se quisermos que o nosso país continue sendo um país democrático. Desse bem, desse patrimônio chamado liberdade de expressão, chamado democracia, nós não podemos abrir mão, sob hipótese nenhuma. Então é o preço que nós temos que pagar. Não estamos satisfeitos, temos razões para isso, a sociedade não está satisfeita, eu vejo isso, eu sinto isso e fico muito preocupado. E eu vejo as contradições da sociedade, na sociedade brasileira. Falava que não trabalho para receber prêmios, mas quando a gente recebe há um encorajamento, há uma vontade de você, às vezes, de desistir, de sair disso e ir para fazer outras coisas que poderiam ser mais prazerosas. Mas o encorajamento vem do prêmio, vem de um reconhecimento público, vem de uma palavra. Vem hoje na entrevista, muitas pessoas na entrevista que foi feita no jornal Correio do Povo aqui de Jaraguá, as pessoas manifestando da Bahia, de vários estados ou daqui mesmo. Então isso é encorajador. E estar aqui com os senhores também, de alguma forma, é também esta forma de você estar me valorizando e estar aqui a razão desse prêmio. Mas eu recebi um outro prêmio que me deixou muito feliz, que foi do Instituto do Câncer de São Paulo, que é uma das instituições mais respeitadas do país, presidida por um dos mais famosos e conceituados oncologistas brasileiros, o Dr. Paulo Wolff, que preside o ICESP de São Paulo, junto com a Folha de São Paulo, porque o prêmio é Prêmio Fundação Otávio Frias Filho, em que eu recebi um prêmio pelo meu trabalho na área da saúde, e especificamente na oncologia. Eu tenho uma lei aprovada, que talvez os senhores não saibam, aprovada e em vigor há 3 anos, que obriga planos de saúde a fornecerem aos seus clientes que tenham um diagnóstico de câncer a quimioterapia oral. São medicamentos muito caros, são de última geração, mas são hoje os mais eficazes, e dentro de talvez 10 anos a quimioterapia convencional seja substituída pela quimioterapia oral.
que é muito menos invasiva, é muito mais eficaz para o tratamento. Então, eu sou autora dessa lei que está em vigor, foi sancionada sem vetos, não foi fácil, mas eu trabalhei intensamente, então eu estou no meu primeiro mandato e já tenho, não só essa, mas várias leis minhas em vigor, que não só são para a área de saúde, como essa, e o prêmio que eu recebi de R$16 mil, eu repassei o prêmio ao Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre. Não fiz nada mais do que uma contribuição modesta a uma instituição muito séria, por médicos, por voluntários que trabalham para o câncer infantil. Mas eu também fiz leis que já estão em vigor e que interessam muito a economia de Santa Catarina, por exemplo, a lei dos integrados. Sem essa lei, o sistema de integrados entre a agroindústria e os produtores, criadores de frango, de suínos, estavam num limbo, sem segurança jurídica qualquer, porque já havia tentativas de estabelecer um vínculo empregatício entre o criador de suínos ou o criador de aves com a indústria, como se vínculo empregatício fosse. Então, vocês imaginem os milhares e milhares de integrados, o que significaria para uma agroindústria e se essa segurança jurídica não fosse estabelecida. Então, o que eu criei em 2012, com discussão com todo o setor, que foi um marco regulatório dos integrados. E, claro, uma lei que já estava na Câmara Federal tramitando há mais de 12 anos, mas ela não ia adiante, foi de um deputado aqui de Santa Catarina, Valdir Colar, e aí eu, no Senado, trabalhei, conseguimos compatibilizar, e aí acabou sendo aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo atual presidente. Eu acho que fiz também leis que já entraram em vigor sobre eficiência energética, que interessam muito a área econômica, e todas as leis, todas as pautas que foram votadas até agora, reforma trabalhista, terceirização, fui relatora da regulamentação do trabalho doméstico, que é uma coisa relevante também na relação com o emprego do doméstico familiar, e outras tantas leis que perco a conta, mas é obrigação que tem o parlamentar, como tem o empresário, de fazer bem as coisas. A nossa sociedade está vivendo uma contradição muito séria e incompreensível. Por que contradição? Na semana passada saiu uma pesquisa dizendo, a pesquisa perguntava para as pessoas, qual é a qualidade que você deseja, perguntava o eleitor, que você acha que o candidato a presidente da República precisa ter nessa desafiadora missão de comandar o Brasil? Qual é a qualidade? Não sei se os senhores estão lembrados da resposta. E aí, eu se fosse indagada, responderia a mim. Ele precisa conhecer os problemas brasileiros, saber a dimensão deles e ter respostas adequadas ao tamanho desse desafio. Portanto, ser capaz, ter habilidades, ter competência, conhecimento, informação. Acho que mais ou menos a média dos senhores aqui e das senhoras seria esse o pensamento. Uma pessoa capaz, e uma pessoa com capacidade de liderança também para conduzir o processo. Sabe qual foi a principal qualidade pedida pelos eleitores brasileiros nessa pesquisa? Honestidade. Honestidade não é uma qualidade. Honestidade é um valor, é um traço de caráter. É o que nós precisamos ter em tudo que fazemos, desde a nossa casa, na convivência familiar, nas nossas relações de amizade, nos nossos negócios, nas nossas relações políticas, em todas as relações. Honestidade. Então, veja só, esse valor. Agora vejam a contradição da sociedade brasileira. Se você faz uma pesquisa de opinião pública, quantitativa, para saber quem é o candidato que você escolheria para comandar o país. No primeiro, aparece um condenado em segunda instância, com pena agravada no julgamento, em primeiro lugar. Não precisa nem dizer o nome. Todo mundo sabe quem é? Ou precisa dizer? Melhor não. Estava em Bagé ontem, hoje. Então, essa é a contradição. Veja, o eleitor, na sua maioria, quer um candidato que tenha como referência, como qualidade maior, honestidade. E ao mesmo tempo ele indica como candidato aquele que não tem Nada disso. aquele valor que ele falou. Essa
distorção de compreensão leva àquilo que eu considero terceirização da ética. Terceirização da ética é um termo que eu estou usando porque é o seguinte: nós, congressistas, estamos sendo, digamos, alvo do maior número de críticas. Merecemos, em grande parte, das críticas que são feitas, das cobranças e também, eu diria, da frustração que a sociedade brasileira tem com o parlamento. Muitos dão motivos para isso, meu caro presidente. Muitos dão motivo. Agora, também não é justo que nós queiramos que apenas aquela casa legislativa, chamada Congresso Nacional, seja honesta, ou que a Câmara de Vereadores de Jaraguá seja de membros honestos e honestas, vereadoras e vereadores, ou que a Assembleia de Santa Catarina, ou que a Câmara Federal seja composta de anjos. Ninguém chega no Congresso Nacional por sua livre e espontânea vontade, caminhando com suas próprias pernas. Chega que os senhores aqui mandaram para lá. E às vezes eu pergunto: em quem você votou para deputado estadual na última eleição? Todo mundo lembra quem votou aqui nesta plateia? Possivelmente sim, porque são pessoas muito bem informadas. Mas em geral, numa média, 30% lembra. Se 30% lembra, 70% não lembra, portanto não tem nenhuma autoridade. Eu entendo que não tem autoridade, pelo menos por coerência, de fazer qualquer fiscalização sobre como está votando aquele parlamentar que está lá. Então, temos que ter consciência nas escolhas. Como eu não sou candidata em Santa Catarina, posso falar à vontade. Porque se eu estivesse aqui, eu ia moderar o discurso. Eu estou muito preocupado porque eu tenho andado, não só pelo meu estado, mas no meu estado, o que eu ouço de pessoas bem informadas é o seguinte: duas afirmações, uma que me alegra, mas outra que me preocupa. A que me alegra é quando a pessoa diz: olha, eu só vou votar lá na eleição por tua causa, eu vou lá votar em você, mas não voto em mais ninguém. É uma cambada, aí dizem todos aqueles palavrões que gostam de dizer. Essa é uma satisfação individual, mas eu não posso ter egoísmo e nem irresponsabilidade. Porque o que me preocupa é que a pessoa está bem informada, fazendo quer dizer, considerando tudo no mesmo balaio, botando tudo no mesmo balaio, todo mundo. Quem está no Congresso Nacional, incapaz de separar o joio do trigo. E essa generalização é um grave risco às pessoas que estão lá trabalhando com honestidade, cumprindo com o seu dever. Às vezes votando até matérias que, por convicção, por convencimento, por entendimento pessoal, nem sempre confere com o que a maioria do eleitorado quer, porque terá razões de estudo, de saber que aquilo naquele momento pode não ser conveniente. Mas a pessoa precisa ver o comportamento da pessoa, a sua produtividade, o que vem fazendo e como vem fazendo. Sobretudo como vem fazendo. Então, em primeiro lugar, não podemos generalizar. Não podemos terceirizar a ética e será um grave risco quem anular o voto, se ausentar da eleição, não for votar, porque a multa é compensadora, R$2, R$3, não vale a pena. Então, a pessoa paga a multa, mas não vai votar. Ou simplesmente anular o voto, ou votar em branco. E aí perder-se a oportunidade de mudar, porque o único caminho de mudar o país será através de eleições, através de escolhas corretas de quem vai fazer as leis do país. O parlamento faz as leis, o Senado Federal, diferente da Câmara, a Câmara, 513 deputados, porque são 513, que lá é a representação proporcional dos eleitores brasileiros, portanto, a Casa do Povo. Ele está relacionado à representatividade da população brasileira, por isso é chamada a Casa do Povo. O Senado é a Casa da República, por isso são 3, que valem 3 votos, são 81 senadores.
porque cada estado tem que ter igual direito, independente de ser São Paulo, o estado mais rico da federação, ou o Sergipe, o menor estado brasileiro, ou o Acre, ou outro estado, ou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todos terão igual direito. É o sistema federativo, a casa da federação. Portanto, a pauta municipalista, e aqui não trato apenas porque está o prefeito Brunelli e outros ex-prefeitos, o Dieter foi prefeito da cidade também, é de dizer que eu, pela missão que tem, não só na Constituição, o artigo 53 da Constituição Federal, que estabelece as obrigações do senador, é de tratar da pauta municipalista, por entender o que há pouco falamos, de cada R$100 que sai de Brasília, vai chegar a 40 ou 50 para o município, porque vem numa escadinha a intermediação, e isso sai muito caro para o país. A burocracia e a perda e o desgaste que você vai consumindo dinheiro que é escasso. E só numa hora de crise como a que nós estamos vivendo, e que faliu o Estado brasileiro, os municípios quebrados, os estados quebrados, no meu não se paga o salário em dia dos professores, da polícia, não se paga em dia salário de ninguém. Esse é o quadro dramático da falência do Estado. E eu acho que foi a oportunidade para aprendermos a sermos não perdulários, não gastadores do que nós não podemos gastar. Copa do Mundo 2014 foi a maior irresponsabilidade que um governo podia fazer no Brasil. E ainda levamos de 7-1 da Alemanha. E se tivéssemos ganho de 7-1 da Alemanha, até que a gente ia esquecer da tragédia e do prejuízo que ficou, de obras que estão inacabadas ou que foram superfaturadas, como o estádio Mané Garrincha lá em Brasília, que foi orçado em 700 milhões, ele custou 1 bilhão e 200 ou 300 milhões, e está lá, jogado às moscas, custando um horror para administrar e custear a manutenção daquele estádio. Pura irresponsabilidade, sem planejamento. Não há obras com planejamento, não há execução, não há controle, não há acompanhamento. E aí obra parada por todos os cantos do Brasil. E obra parada é obra muito cara. Esse é o país. Então é preciso que tenhamos compromisso com uma boa gestão, uma boa qualidade. E a responsabilidade pelas escolhas é de quem tem um documento na mão chamado título de eleitor. Então conclamo os senhores a consciência de fazer essas escolhas no dia da eleição, procurando escolher os melhores. No meu gabinete, eu já pedi ao meu chefe de gabinete, Marco Aurélio Ferreira, que inscrevesse o meu gabinete para entrar no ISO 9000. Eu acho que você tem que fazer algumas provocações, algumas inovações. E por que eu quero fazer o ISO 9000? Para avaliar minha produtividade, para avaliar o meu gasto, porque desde que eu cheguei lá, eu gasto de 28% a 30% do que eu tenho direito a gastar. Para mostrar que você pode trabalhar com economia. Porque o conceito do cidadão é: esses políticos gastam e tomam o nosso dinheiro. Eu não aceito o convite de uma empresa privada grande, estrangeira ou nacional, para fazer uma palestra usando uma passagem do Senado Federal. Não posso usar. Eu vou trabalhar para quando você vai fazer uma palestra, às vezes é uma reunião almoço, aí eu já sei, claro, reunião almoço, você paga. Quando tem bastante gente, aumenta a receita da entidade, porque vem mais gente para o almoço, e todo mundo paga, tem os convidados, é uma boa fonte de receita. Então eu só vou nesses eventos que são particulares, de grandes empresas ou de empresas americanas, como aconteceu, custeada por quem me convidou. Eu fui convidada pela Dell Computadores para fazer uma palestra para 100 executivas mundiais que estavam reunidas no Rio de Janeiro. Na hora de uma reunião, era a única política convidada. E na semana do evento, lá, anunciado no nome, eu perguntei à minha secretária: já veio a passagem no hotel, tudo, a logística? Ela ligou e: não, nosso compliance não permite. A resposta: pois o compliance que eu tenho também não permite que eu use dinheiro do contribuinte brasileiro para ir lá numa reunião para atender o interesse de uma empresa multinacional americana. Pediram desculpas e entenderam as razões. É isso que você tem que fazer dessa forma. Então, em todas as vezes, olha, lamento, mas não posso ir, não posso fazer, não posso determinar. Então, o controle do gasto, a produtividade,
o número de pessoas no meu gabinete. E não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Porque eu não ia sair de uma zona de conforto, como jornalista que não me incomodava, com muitos patrões, para ir fazer política igual que todo mundo faz. Não faço política partidária, ou a política que agora o Amin veio me cobrar, não me indagar o que aconteceu, porque um líder do nosso partido foi lá e retirou, sem nenhuma consulta, a mim não me fez a consulta para saber se eu estava de acordo, e nós somos 6 senadores dos progressistas lá, para saber se eu estava ou não de acordo. É assim, muito democrático a decisão, é muito democrático. Então está o líder lá, eu nem sei como foi escolhido o líder, mas como eu não dou bola para essas coisas, eu não estou disputando, não quero nem ser líder, eu estou lá fazendo o meu trabalho, mas eu observo, então, por que fizeram isso? O máximo que eu fui indagar, a matéria era tirar a urgência para a questão dos lotéricos, que querem uma remuneração melhor do serviço deles e tal. Pode ter legitimidade, o processo foi já aprovado na Câmara, então é só votar a matéria. Só que isso a fonte pagadora é a Caixa Federal. A loteria é administrada pela Caixa, que é um órgão público. Então, gente, tem que ver. Agora, também foi aprovado, sei lá, as condições e tal, acertaram as lideranças, todo mundo votou, estavam lá nas galerias, aquela coisa muito paz, aquela coisa bom de você fazer voto, da aplaudir, vamos votar os lotéricos, vamos votar. Claro. Agora, quando a Caixa pondera o custo que aquilo vai ter, na regulamentação que está sendo pedida, penso que talvez seja, não sei se prudente ou que esperar uma semana a mais e fazer uma negociação com a categoria. Porque pior do que isso é você criar um problema que vai agravar a situação de uma instituição como uma instituição financeira pública federal, como a Caixa Federal. Não estou defendendo a Caixa, estou dizendo do equilíbrio e da responsabilidade. Você não pode jogar para a plateia, você vê o custo que tem você fazer certas coisas. Então tem muitas demandas que são, digamos, socialmente defensáveis. Hoje lá na nossa reunião, um representante lá da categoria disse: senadora, as prefeituras precisam executar, o governo estadual, o governo federal, a lei dos 30 dias para as enfermeiras. Isso precisa combinar com os prefeitos, quanto vai isso representar no custo? 30 horas. 30 horas. As 30 horas para as enfermeiras. A demanda é legítima? É legítima, mas a legitimidade da demanda posta face a o encargo de um administrador público, seja da prefeitura, seja do Estado, esse custo ele vai ter que dobrar, porque serão 30 horas pela lei, ele vai ter que dobrar o número de enfermeiras para atender o serviço. Esse é o custo, mas não é o prefeito que vai arcar, são todos os contribuintes do município. Então as questões não são tão simples quanto parecem, elas são muito complexas, e cada ação que você faz, ela tem consequências, seja aumentando a despesa, e alguém vai ter que pagar a conta, porque não tem almoço nem janta de graça. Então, essa reflexão que eu faço para os senhores é para dizer que as mesmas inquietações que o setor produtivo de Jaraguá do Sul, que os empreendedores têm em Jaraguá do Sul, têm com a ineficiência do Estado brasileiro, com o preço e o peso do Estado brasileiro, com a burocracia, com criar dificuldades para vender facilidades, tudo isso eu também vivo no dia a dia. Eu vivo no dia a dia porque trabalhei 33 anos numa empresa privada, em que eu era avaliada, nós tínhamos que fazer metas, desempenho, e eu procuro fazer isso na política. Metas com o meu grupo de trabalho. Meus funcionários não têm remuneração, não têm hora extra, mas fazemos um banco de horas, e os que têm produtividade maior, a gente faz uma compensação salarial aumentando do que nós temos. Eu poderia ter mais funcionários, então eu pego aquele valor de salário e faço uma remuneração mais adequada para quem tem uma dedicação mais intensa, e aquilo estimula o grupo todo a produzir, que aliás é uma equipe que todo mundo elogia, que produz muito, são 20 servidores. A média do Senado são 40, 50.
eu tenho a metade. Então, eu trago esses dados e esses números para o senhor para dizer que a gente pode sim mudar. Eu acredito, a crise brasileira é profunda, mas o Brasil é maior que a crise. Vivemos uma crise moral, uma crise ética, uma crise de todo tamanho. Acho que a economia está dando uma sinalização de melhora no desempenho, e temos aprendido com os nossos parceiros do Mercosul algumas coisas boas, outras nem tanto. O Lunelli que diga, né? O pessoal se assusta com o Paraguai. O Paraguai está fazendo o dever de casa. Para atrair empreendedores, está facilitando, criando um ambiente favorável. Tudo custo mais baixo, energia mais barata, terra mais barata, segurança jurídica, tudo que o empreendedor precisa e quer. Nós temos que seguir o caminho da facilitação sem cobrança do custo da intermediação. Temos que ter clareza de propósitos, temos que ter coerência, temos que ter absoluta honestidade e temos que ter, repito, a responsabilidade de, nesta eleição, cuidarmos. Também me preocupa que estamos há 7 meses de uma decisão crucial para o país e o cenário é muito interrogante. Um ponto de interrogação enorme nos separa da decisão que devemos tomar. Eu espero que, se o Papa é argentino, que Deus seja brasileiro na condução desse processo que será extremamente importante para todos nós. Muito obrigado, meu presidente. Espero que aí, se tiver alguma questão para mim, eu estou aqui à disposição. E hoje, no meu caso, não vai ter janta de graça, porque eu saio daqui para a cama porque tenho que levantar às 3 horas da manhã. Muito obrigado. Obrigado, senadora. Vou abrir a pauta para perguntas. Acho que nós temos muitas perguntas. Acho que é bem momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Voltolini, por favor. Boa noite mais uma vez, senadora. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Senadora, eu queria lhe ouvir sobre a revisão de pacto federativo. Há muita conversa sobre isso, nós já tratamos em várias oportunidades sobre a questão. Eu, particularmente, acredito que é um desafio para que os municípios sobrevivam,